Caríssimos, eu peço que vocês, no íntimo do coração de vocês, peçam ao Espírito Santo entendimento. E que o anjo da guarda de vocês vos guarde da ação do inimigo, distração, sono, desatenção, indiferença. O padre Paulo Ricardo, ele tratou um pouco da conjuntura, da situação da igreja, etc. E falou também sobre a necessidade de formar essa militância. Penso que desenhou bem o quadro de forma que a gente possa se posicionar melhor. E depois introduziu o assunto da consagração como remédio, como resposta a isto. E eu gostaria de aprofundar justamente neste tema. De suma importância que nós todos possamos sair daqui com uma determinação bastante forte de fazer o que for mais eficiente, melhor possível, não apenas para a nossa santificação, mas para a salvação de muitos outros e para a mudança desta situação na qual nós nos encontramos. Nós somos minoria. Portanto, nós temos que saber ser muito valorosos para poder derrubar o Golias. Entende? Nós temos que aprender a combater com as armas que Deus nos põe à disposição. E nós mesmos devemos nos tornar bons instrumentos para que Deus use para transformar este mundo, para fazer voltar este mundo a Ele. E dentro daquilo que Deus propõe como estratégia de luta, eu gostaria, portanto, de apresentar a verdadeira devoção. Irmãos, o que eu vou apresentar aqui não é um adendo, não é um acréscimo na nossa fé. Eu gostaria que vocês entendessem a verdadeira devoção como algo do jeito que ela é mesmo, que é algo muito mais do que isto. A verdadeira devoção, ela não apenas santifica aqueles que procuram vivenciá-la. Ela redunda no bem e na salvação de muitas outras pessoas. E torna-se o meio pelo qual a grande profecia de Deus se cumprirá no fechamento da história. O meio pelo qual o inimigo será vencido. A ação do mal será neutralizada. O meio pelo qual Cristo reinará nos corações. É sobre isso que nós queremos falar. No ano passado, e este ano, 2012, 2013, um ano especial por muitas razões, também por uma grande razão desconhecida de muitos, que foram os 300 anos do Tratado da Verdadeira Devoção. Este livrinho, simples, completou 300 anos. E poderia simplesmente ser contado na história da grande literatura cristã, entendeu? Poderia simplesmente ser contado entre as obras numerosas que existe na numerosa literatura cristã, na rica literatura cristã. Da vida espiritual, que fala sobre Nosso Senhor, sobre as devoções, sobre Nossa Senhora, enfim. Mas ele é mais do que isto. Este livrinho, Tratado da Verdadeira Devoção, ele foi escrito há exatamente 300 anos atrás, em 1712, por um grande santo, missionário francês, São Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís Maria Grignon de Montfort viveu, portanto, há 300 anos atrás, numa época anterior à Revolução Francesa. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele teve esta grande missão de popularizar a verdadeira devoção. Notem bem que São Luís Grignon de Montfort, ele não é o inventor da total consagração. Ele não inventou a santa escravidão de amor. Ele teve o mérito de popularizá-la, ou seja, de torná-la mais acessível às pessoas e de difundi-la e de fazer compreender a importância, a necessidade, a utilidade da verdadeira devoção no nosso itinerário espiritual. Irmãos, este livro, ele tem uma história muito particular, que a maior parte de vocês, creio que já conhece.
Este livro, escrito em 1712, ele foi perseguido pelo diabo. Ele foi sufocado pelo demônio. O livro, o conteúdo dele. Na verdade, a ação do demônio tinha por objetivo destruir. Deus não permitiu. Mas, ao menos, esconder. O grande objetivo era que as pessoas não tivessem acesso ao conteúdo dele. Este livro, escrito em 1712, ele ficou no escondimento, por ação de Satanás, durante 130 anos. O Tratado da Verdadeira Devoção, escrito em 1712, ele desapareceu. São Luís, depois que o escreveu, 4 anos depois, ele morreu. Ele morre em 1716, sem publicá-lo. E o livro simplesmente desaparece. Poderia ser coincidência, né? Alguém esqueceu lá, perdeu, deixou lá em algum lugar, ninguém achou. Não foi bem assim. Poderia se interpretar desta forma se não tivesse sido registrado em visão profética o que o demônio faria para poder impedir que chegasse ao povo a verdadeira devoção. São Luís Grignon de Montfort, ele escreve o livro em 1712, depois de um atentado que ele sofreu. Sabem que São Luís, ele esteve com o Santo Padre em 1706. Ele morreu muito jovem, morreu com 43 anos, com 16 anos de padre. Com 43 anos, 16 anos de padre. E ele, quando foi ordenado em 1700, foi-lhe dada a missão de cuidar dos doentes e dos mendigos, e entre estes cuidados, ele realizava as missões. Então ele dividia o seu tempo entre a missão, evangelização, pregação, e o cuidado dos doentes, dos mendigos. Esta era a vida de São Luís Grignon de Montfort. Ele renunciou aos benefícios eclesiásticos, porque naquele tempo dele, ser padre era um grande benefício, quase um meio de sustentar a família, naquele tempo de carestia e de fome. Entendeu? E ele renunciou aos benefícios eclesiásticos, razão pela qual já naquele tempo não era bem visto pelo clero. Não era bem visto, porque a postura dele já era uma denúncia. Quer dizer, ele renunciou aos benefícios do clero, dizendo que eu não me fiz padre por causa disso. Entende? Não que com isso ele acusasse alguém, mas aqueles que entravam com esta mentalidade, e não eram poucos, se sentiam acusados pelo despojamento daquele santo. E ele, depois que foi ordenado, então, missões e cuidado dos pobres, dos mendigos, dos doentes abandonados. Quando foi em 1706, ele sai do norte de Roma, da França, melhor falando, sai do norte da França e vai até Roma, a pé. Uma peregrinação que durou alguns meses. E ali, em 1706, se encontra com o Papa Clemente XI. O Papa Clemente XI dá a São Luís a missão de retornar à França, porque ele queria ir para as missões, no estrangeiro. E o Papa diz, não, lá na sua região está florescendo, está pululando a heresia jansenista. A heresia jansenista que fez um grande estrago, sabe? E foi uma desgraça para a igreja, porque os jansenistas, eles eram muito virtuosos, entende? Eram pessoas castas, eram pessoas assim, devotas, entendeu? Eles acreditavam na Eucaristia. Acreditavam tanto na Eucaristia que eles diziam, ninguém pode comungar, ninguém é digno. Sim, mas eram rebeldes a Roma, não aceitavam a autoridade da igreja. Eram protestantes nesse sentido. Entendeu? Os jansenistas eram mais ou menos uma herança um pouco mitigada daquilo que foram os cátaros, os albigenses, no tempo de São Domingos de Gusmão. Quer dizer, ali mais ou menos há uns 500 anos antes. É uma espécie de herança, vai a mesma linha, de dizer que a matéria é má, que não se pode multiplicá-la, e assim por diante. Entendeu? Só que os cátaros foram muito mais adiante, né? Por causa disso, os cátaros, no tempo de São Domingos de Gusmão, eles matavam mulheres grávidas, entendeu? Eles destruíam propriedades, eles pregavam o suicídio por inanição, entendeu? E assim por diante.
os cátaros. Foi por isso que começaram os processos da Inquisição. O Papa instaurou, porque o povo estava pegando esse pessoal e estava linchando, entendeu? Justiçamento com as mãos. E havia muitas injustiças. Quando o povo se imagine, chega uma pessoa na cidade, mata mulheres grávidas, não, um grupo mata mulheres grávidas. Então, só de alguém levantar a suspeita de que alguém pertencia àquela seita, o povo já ia e linchava. Então, estava ocorrendo muitas injustiças por causa disso. Gente inocente pagou só pelo fato de ser suspeito de pertencer à heresia cátara, etc. Então, o Papa disse, vamos instalar a Inquisição para poder fazer um processo, que as pessoas tenham a oportunidade de se defender ou mesmo de se redimir, entendeu? De renunciar à heresia. Então, a Inquisição não é nada disso que o pessoal fala, esse monstro que apresentam para poder tirar a fé das pessoas, especialmente na universidade. Enfim, os cátaros e albigenses, que existiram no século XII, XIII, etc., eles, de certa forma, foram reproduzidos ali na heresia jansenista, que não teve a mesma repercussão social, porque não tinha essa agressividade, entende? Mas esta luta contra a fé, contra muitos pontos da doutrina, eles realizaram, e também a oposição ao Santo Padre. E o Papa mandou São Luís Grignon de Montfort para a França, de volta para a França, para combater estas heresias, esta heresia, a jansenista. E ele foi, então, com o título de missionário apostólico. O missionário apostólico quer dizer um missionário enviado pelo Papa, que tinha assim, a autoridade de entrar em qualquer diocese, salvo se o bispo se opusesse. E não é que isso aconteceu? No fim da vida de São Luís Grignon de Montfort, ele só podia pregar em 2 dioceses. As outras todas ele foi expulso, entendeu? São Luís Grignon. Vocês vão entendendo mais ou menos o que acontece, né? Quando a gente se propõe a viver o Evangelho. Claro, não com todos acontecerá a mesma coisa, mas saibam que a disposição para o sacrifício, a perseguição, isto é necessário. Quem não tiver vocação para o martírio, pode desistir de ser católico, pode ir embora, entendeu? Vai ser budista ou qualquer outra coisa assim. Enfim, mas quem quiser ser cristão tem que ter disposição, entendeu? De realmente de se sacrificar. Foi o que Jesus falou, entendeu? E não apenas falou como uma necessidade, como uma fatalidade na vida de quem buscasse segui-lo, mas ele animou-nos e disse, bem-aventurados os que são perseguidos. Ele falou que a gente tinha que ficar alegre. Ele disse isto. São 8 bem-aventuranças, 2 delas são dedicadas à perseguição. Bem-aventurados quando vos perseguirem, bem-aventurados quando disserem todo mal contra vós por causa do meu nome, exultai. Ele falou assim, olha, pulai de alegria. Pulai de alegria. Só que a gente não sabe, né? Hoje, por causa desta mentalidade mundanizada, entendeu? As pessoas não sabem contemplar, entendeu? A graça da perseguição. Fica tudo murcho, fica tudo aí depressivo, angustiado, assim, desorientado, sem saber, sem perceber a graça que isto significa. Quando é por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é perseguido pelo erro que você faz, é outra coisa. Mas se é por causa de Jesus, entendeu? Se é porque você quer ser fiel a Ele, então, bem-aventurado, feliz. Em vez de ficar choramingando, dê pulo de alegria. Foi o que Jesus falou. Não foi o que eu disse, foi o que Ele falou. E eu acredito piamente nisto. Então, e São Luís Grignon de Montfort, ele vai então à França para poder combater. E de fato, ele exerce com muito zelo a missão que o Papa lhe confiou. E tal era o êxito que São Luís obtinha nas missões. As missões naquele tempo não era igual a gente faz hoje, né? Um final de semana a gente vai pregar num lugar, outro final de semana no outro, etc. Naquele tempo eram semanas, às vezes meses. 1 mês, 2, 3 meses de missão. Entende? E obtinha grande êxito. Porque São Luís, primeiro, é um grande santo, quer dizer, no sentido, rezava muito, era penitencial, e pregava, ele tinha a força da verdade. Ele pregava a doutrina na qual ele acreditava e se esforçava de viver profundamente. Não é? E o que era a grande intuição de São Luís Grignon de Montfort? Ele apresentava a verdadeira devoção. Entende? Ele fechava as missões, depois que ele evangelizava, e mostrava para o povo a necessidade de ser santo, de renunciar ao pecado, de viver na graça de Deus. Quando ele apresentava o ideal da vida cristã, ele encerrava as missões todas, entendeu? Consagrando todos à Santíssima Virgem. Durante o tempo da missão, ele fazia a preparação com o povo, mostrando, né, isso que São Luís, ele mesmo coloca na preparação, o desapego do mundo, o conhecimento de si mesmo, de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo, etc. E depois encerrava as missões. Já naquele tempo já havia tipografia. Eu tive a oportunidade de ver na França pelo menos 2 dessas consagrações impressas, né, que as pessoas
recitavam no fim da missão, entendeu? E depois assinavam. Muitas pessoas não sabiam assinar, faziam um X lá, né, assim só. Então, e ele assinava embaixo. Está lá, via a assinatura dele, nestas consagrações que eram feitas. Quer dizer, e assim encerrava as missões. Entendeu? E é interessante, depois a gente vai entender um pouco melhor por que ele fazia isso, né? Este método que ele usava, como era eficiente. O resultado foi que, nos lugares onde ele pregava, ou o jansenismo desaparecia ou não entrava, caso não tinha entrado, porque as pessoas ficavam vacinadas contra isso, entendeu? A vivência da fé. Ele ensinava, então, a fé católica, levava as pessoas a se consagrarem e a manterem o espírito vivo de oração, rezando todos os dias o terço, entendeu? Ou o rosário. A gente fala terço só aqui no Brasil. Na Europa se fala rosário, né, na verdade. Rosário não quer dizer que são os 4 terços ou 3 terços. Rosário quer dizer um terço, uma parte, né, do rosário. Mas o termo terço só usa na língua portuguesa. Nas outras línguas se fala rosário. Então, e aqui a gente tem uma diferença entre terço e rosário, né? Terço é uma parte, o rosário é de completo. Lá não, na França, na Itália, na Espanha. Então, se usa o termo simplesmente rosário. E ele mantinha, assim, a fé e a espiritualidade do povo. Veja só, algo que vocês, ontem o padre Paulo Ricardo colocou com muita propriedade, que as práticas, determinadas práticas, a vivência de determinadas coisas, moldam depois o nosso pensamento. Entende? Como que coisas práticas depois moldam, direcionam a nossa maneira de ver o mundo. Sabe? E é exatamente isto que aconteceu. São Luís Grignon de Montfort era um santo muito prático. Ele entendeu bem que a vivência de determinadas devoções levariam as pessoas a se manterem fiéis, manterem firmes na fé. Por isso, a consagração. Por isso, a reza do terço. Por isso, entendeu? A prática da piedade eucarística. Por isso, entende? A modéstia e assim por diante. Essas práticas levam as pessoas a se conservarem na fé. Elas podem não saber explicar a teologia, elas podem não saber nada de mentalidade revolucionária, elas podem não saber nada da teoria que está por trás de toda essa apostasia, mas elas se preservam de tudo isto nessas práticas de piedade, nestas práticas da fé. E aquilo molda o pensamento e o jeito de ser, porque não se trata apenas de um gesto exterior. Na verdade, é uma atitude interior que me move, entendeu? A praticar isto ou aquilo. E isto ele entendeu muito bem. E assim ele fechava as missões. E os jansenistas ficaram com tanto ódio de São Luís Grignon de Montfort, com tanto ódio, que eles, no ano de 1711, o envenenaram. Deram a ele uma bebida claro, disfarçadamente, e com veneno. Ele percebeu e tomou imediatamente um contraveneno. Só que, de fato, a partir daí, a saúde dele ficou comprometida. Tanto que ele viveria só mais 5 anos. Ele morreria em 1716. Então, sabendo que ele poderia ser eliminado a qualquer momento pelos jansenistas, ou por qualquer outros, né, ele, no ano depois, não chegou a um ano, alguns meses depois, ele começa a escrever o tratado, que é escrito assim, rapidamente, quase que num fôlego só. Vocês vão ver que no tratado não tem nota de rodapé, essas coisas. São Luís, ele não é exatamente um teólogo, no sentido de um estudioso. Ele não era um estudioso, não era um doutor, não era um homem assim erudito, era um homem que estudava muito, que estudou muito, sobretudo no tempo do seminário, que ele tornou-se o bibliotecário. Então, e ali ele diz, no testemunho dele, que ele leu tudo que havia sobre Nossa Senhora. E a biblioteca de Paris, que foi onde ele estudou, era grande, entendeu? Então ele estudou muito, né? Então, mas ele não era um homem estudioso. O perfil de São Luís não é do homem intelectual, entendeu? São Luís Grignon de Montfort é, acima de tudo, um pastor, um missionário, entende? Alguém preocupado em salvar as pessoas. O objetivo dele era levar os outros para o céu. O objetivo dele era levar as pessoas, entendeu? A vida na graça de Deus e, consequentemente, a salvação eterna. Este era o objetivo de São Luís Grignon de Montfort. E quando ele escreve o Tratado da Verdadeira Devoção, ele escreve com este intuito, entendeu? Quer dizer, ele queria deixar por escrito o método que ele usou com eficiência nas missões que ele realizou. Então, ele viu isto, não era uma teoria, era o resultado, ele queria colocar por escrito o resultado das missões que ele pregou. Ele queria colocar por escrito este método, entendeu, de conservação na fé que ele ensinou com muitos frutos nas missões. Tanto que aquelas regiões
que São Luís Grignon de Montfort evangelizou, entende? Aquelas regiões que é no norte da França, a região ali da Bretanha, da Normandia. Quem já assistiu aquele Resgate do Soldado Ryan, né? A Normandia é justamente no norte, ali onde o pessoal, os aliados invadiram, etc. E a região ali da Vendéia, etc. Aquelas foram as regiões onde São Luís Grignon de Montfort evangelizou. 73 anos depois que São Luís Grignon de Montfort morreu, veio a Revolução Francesa. Mais de 70 anos depois que ele morreu, veio a Revolução Francesa. E sabem que a Revolução Francesa, o ideal da Revolução Francesa, o que era? Diderot, d'Alembert, dizia o seguinte, dois dos grandes líderes da Revolução Francesa. O ideal da Revolução é enforcar o último rei com as tripas do último padre. Entendeu? Este era o ideal da Revolução Francesa. Os líderes da Revolução. Quer dizer, eles queriam acabar com a monarquia e com a igreja. Entendeu? Este era o ideal da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi a primeira grande prova, a primeira grande ação, entendeu, da maçonaria. Liderada pela elite luciferiana da maçonaria, que se chama Illuminati. Entendeu? Os Illuminati. Então foi a grande primeira prova da Revolução, da maçonaria, foi a Revolução Francesa. E eles obrigavam, e a gente fica celebrando a Revolução Francesa como se fosse um grande avanço da humanidade, né? Veja aí, a bocosada na universidade, entendeu? E dentro da igreja também. Igualdade, liberdade, fraternidade, etc. Celebrando a Revolução Francesa como se fosse, entendeu? Uma evolução na caminhada da humanidade. Irmãos, a Revolução Francesa, o que ela matou, entendeu? De religiosos, de religiosas, de fiéis, de padres, de bispos, vocês não têm ideia, entende? O sangue de católicos corria na rua igual a água no dia de chuva, entende? Em nome da liberdade, em nome da igualdade. Eles obrigavam o clero, sob pena de morte, a fazer um juramento de fidelidade ao governo revolucionário. Entende? E quem não fizesse era preso e morto. Sabe? Então, você tinha uma escolha. Ou você aderia, ao menos formalmente, à revolução, fazia o juramento de fidelidade ao governo revolucionário, ou você estava na clandestinidade e poderia pagar com sua vida isto, uma coisa ou outra. Então, em muitos lugares, portanto, da França, o pessoal, com medo, capitulou, se rendeu, entende? A região onde São Luís Grignon de Montfort evangelizou foi a região que ficou mais firme. Foi a região que ficou mais firme na fé. E por isso foi a região que mais gente morreu. Porque foram martirizados, porque não aceitaram renunciar à sua fé. Não aceitaram, eles tinham convicção. Entende? Eles tinham vivência. E antes de São Luís Grignon de Montfort, aquela era a região mais fria, não só climaticamente, mas mais fria religiosamente falando, era mais indiferente. Então o método era eficiente, entendeu? Provou-se com ferro e fogo, realmente, com a própria vida daqueles que foram beneficiados por esta evangelização. Então, o que acontece? São Luís, ele vendo o perigo de morte, ele escreve o tratado em 1712. Certo? E quando ele escreve o tratado, é até interessante que o tratado, esse nome tratado, não é o nome original. Não é. Ele foi dado este nome por aqueles que encontraram o livro. Ele ficou 130 anos escondido. Em 1842 é que foi encontrado. Então, quem deu esse nome de Tratado da Verdadeira Devoção foram aqueles que o editaram, na pressa de publicar logo, porque ele foi encontrado sem as primeiras e sem as últimas páginas, entendeu? O Tratado da Verdadeira Devoção. Então, o título que São Luís deu não estava lá. E eles publicaram com um título, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Mas o título original não era este. Depois, pelo contexto, se descobriu qual era o título, né? Mas já estava publicado, então eles continuaram dando o título de tratado. O título original era Preparação para o Reino de Jesus Cristo. Preparação para o Reino de Jesus Cristo. Este era o título original. O que São Luís tinha na cabeça? Ele tinha na cabeça o quê? Escrever um manual. Isso aqui é um manual de combate, entendeu? É um manual de combate. Tá? Opondo-se, né, ao Marighella, que escreveu o manual de guerrilha urbana, né? Então aqui está o manual de guerrilha católica, tá certo? Manual de combate. Aqui. Ele vai mostrar como que nós estamos num combate espiritual, e como que esta devoção à Santíssima Virgem é a estratégia escolhida por Deus para poder vencer a guerra. Entende? É isso que ele coloca aqui. Preparação para o reino de Jesus Cristo. E assim,
preparar um exército bem disposto sob o comando de Nossa Senhora para conquistar o terreno para Deus, quer dizer, os corações, entendeu? Levando todos, portanto, a amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o objetivo deste livro. Entende? Não é apenas falar coisas bonitas sobre Nossa Senhora. O objetivo é mostrar como que, por meio da verdadeira devoção, nós levaremos as pessoas a amarem a Deus sobre todas as coisas. Ele vai mostrar como que a iniciativa foi de Deus. A escolha foi dele mesmo, de fazer-nos todos nós dependentes da Santíssima Virgem, a fim de que, sob o comando dela, por ordem de Deus, nós possamos compreender melhor a vida espiritual, nós possamos alcançar esta graça, de fato, de amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então, este é o objetivo. Só que a grande parte das pessoas não entendem o substrato, o que move. Muita gente, a maior parte daqueles que leem o tratado ou que ouvem falar dele, então apenas enxergam uma devoção que enriquece a nossa vida espiritual, etc. Não entendem o pano mais profundo, aquilo que ele é, na verdade. Não é? Embora, mesmo não entendendo, claro, só o fato de fazer a consagração se beneficia. Mas a coisa é ainda muito mais ampla do que aquilo que se pensa. Muito mais ampla do que aquilo que se apresenta comumente, entendeu? Então, São Luís Grignon de Montfort escreve o Tratado da Verdadeira Devoção para que pudesse servir de manual neste combate espiritual. E quando ele está escrevendo, se vocês perceberem, peguem o tratado. Lá no número 112, o Tratado da Verdadeira Devoção. Tá? Ele vai falar primeiro sobre os fundamentos teológicos da verdadeira devoção. Depois ele vai falar sobre as falsas devoções, lá no número 100, 101, 2, etc. E depois, São Luís Grignon de Montfort, a partir do número 105, ele vai falar sobre as notas características da verdadeira devoção. Ele vai explicar o que é a verdadeira devoção. Vai dizer, olha, que a verdadeira devoção é interior, eterna, é santa, é constante, é desinteressada. Ele vai dizer o que é a verdadeira devoção. E dá ali em resumo as notas características da verdadeira devoção. Depois que ele fala isto, dessas características da verdadeira devoção, ele, no número 111, ele vai falar sobre os desígnios, as esperanças, a razão pela qual ele está escrevendo isto. Ele vai dizer aqui no tratado, olha, que ele escreve este livrinho para que, caindo nas mãos de pessoas bem-nascidas, ele entende por bem-nascidas, quer dizer, pessoas desejosas de serem santas, entendeu? Possam, então, assim, indo a Maria, serem formadas por ela, de forma que a presença de Nossa Senhora na alma atraia o Espírito Santo. O Espírito Santo que é o esposo da bem-aventurada sempre Virgem Maria, aquele que formou Jesus no seu ventre puríssimo. E assim, encontrando Nossa Senhora nas almas, realizará nelas e através delas grandes coisas. O Pentecostes acontece aí. Olha, se as pessoas entendessem, especialmente os grupos da renovação carismática, entendessem a dimensão pentecostal, entendeu? Da verdadeira devoção, talvez seriam os primeiros e os mais interessados em fazê-la. São Luís é o cara mais carismático que tem, entendeu? O que ele fala, se vocês leem bem aqui a verdadeira devoção, ou o que São Luís fala sobre a verdadeira devoção, vocês vão ver que a dimensão que ele dá, assim, a ação do Espírito Santo é realmente fabulosa, sabe? Porque Nossa Senhora foi escolhida por Deus para ser nossa mãe, ensinando-nos a amar a Deus, ou seja, ensinando-nos a viver em santidade. E o Espírito Santo é o santificador. Na verdade, o processo de santificação de uma pessoa é obra conjunta do Espírito Santo e da Santíssima Virgem. E São Luís Grignon de Montfort vai dizer aqui no tratado, assim como o Espírito Santo formou Jesus no seio de Nossa Senhora, e ele é a cabeça da igreja, assim também é o Espírito Santo que em Maria formará os outros membros que compõem o corpo místico de Cristo. Está entendendo? Portanto, a formação, a santificação, a conservação destes membros do corpo místico de Cristo, que somos nós, a igreja, é obra
do Espírito Santo em conjunto com Nossa Senhora. Então seria muito importante que vocês aprofundassem nisso. Não é o tema da palestra agora, mas que vocês aprofundassem nisso. E de maneira especial, sobretudo quem pertence a grupos de orações, para poder, numa linguagem mais, vamos dizer assim, carismática, apresentar ao pessoal e ver que não há contra-indicação. Uma vez um coordenador de um grupo disse assim, falava sobre a verdadeira devoção, não era eu, uma irmã falava para ele a respeito disso, ele dizia assim, mas isso não faz parte da nossa espiritualidade. Mas então você não é católico, entendeu? Então, como é que alguém pode dizer isso? Isso não faz parte da nossa espiritualidade. E outros não falaram assim, mas tem uma certa desconfiança, como se fosse um corpo estranho, entendeu? Como se fosse um corpo estranho. E é interessante, as experiências que já tive aqui e também na Itália e em Portugal, de grupos de orações carismáticos que fazem a consagração. Como que aquilo purifica, eleva e faz com que a experiência do Espírito Santo se torne muito mais intensa, entendeu? Então, na verdade, a devoção à Santíssima Virgem, a total consagração, é para todos os grupos e movimentos. Ela não tem contraindicação. E o único efeito colateral é a santidade. Então, não precisa ter medo de fazer. Entendeu? Não tem que ter medo de fazer a consagração. Enfim, continuando. São Luís Grignon de Montfort escreve. E quando ele chega aí, veja só, estava dizendo, quando ele revela o propósito, no número 111, quando ele revela o propósito pelo qual está escrevendo o livro, que é formar um verdadeiro devoto escravo de Nossa Senhora, para estender no mundo o reinado de Jesus Cristo, neste momento, estou falando agora cronologicamente, neste momento que São Luís está com a sua pena escrevendo isto, Deus abre diante dos olhos dele, entendeu? Ali o véu do espiritual, do mundo espiritual. E Deus mostra ele o furor de Satanás, mostra a revolta do inferno contra isto que São Luís Grignon de Montfort está fazendo, escrevendo sobre a verdadeira devoção. Deus mostra para São Luís Grignon de Montfort, ali, entendeu? A ação de Satanás, em forma de bestas feras, entendeu? Com seus dentes e garras afiados, dirigidos contra o tratado. São Luís com o tratado na mão, entendeu? E os demônios, como está ilustrado aí. Vocês vão ver aí, tem uma figurinha aí, na página 86. Tem aí uma figura. São Luís Grignon de Montfort, com o livro na mão, que é o tratado, e vários demônios em forma de animais bestiais, com as suas garras e dentes voltados contra o livro. Entendeu? Deus mostra a revolta do inferno, assim, a loucura de Satanás, o desespero, pode-se usar essa palavra, do demônio, com aquilo que ele estava fazendo, com aquela obra que ele estava compondo. E é interessante, prestem muita atenção nisso aqui, é muito interessante que São Luís, ele para de continuar o tema que ele estava escrevendo e ele começa a narrar a visão que ele estava tendo. Ele registra por escrito. E diz, não é? O que o demônio... Ele vai dizer aqui, olha, vejo animais furiosos, demônios em formas de feras, com seus dentes diabólicos e suas garras, precipitando-se contra este pequeno manuscrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para o compor, para destruí-lo, ou ao menos para escondê-lo no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. Olha aí a finalidade da ação do diabo. A fim de que não apareça. E São Luís, longe de ter medo, como muita gente tem medo, eu já encontrei pessoas que tinham medo de fazer a consagração, porque ele fala aqui, perseguirão a mesmo aqueles que o lerem e o puserem em prática. Aí o São Luís diz assim, tanto melhor. E isso me dá a viva esperança de um bravo e destemido batalhão, de valorosos soldados, de ambos os sexos. Irmãos, quando ele fala de ambos os sexos, vocês não sabem o que isso significa. Para nós hoje isso é normal ouvir isso. Mas naquele tempo, olha, não tinha mulher apóstolo não, entendeu? Nem freira. Tudo tinha que estar lá, só clausura que havia. Nessa modalidade de irmãs missionárias não tinha não. Com raríssimas exceções, como eram as irmãs de caridade lá, mas para cuidar de doentes. Entendeu? Mas freiras missionárias, isso não existia. Muito menos, então, mulheres leigas, etc. Inimaginável. Então, ele antecipa, quando ele fala isso, ele antecipa, entendeu? Um período
em que as pessoas não ainda pensavam, não vislumbravam. Ele fala, prevejo um bravo e destemido, um batalhão de bravos e destemidos soldados, valorosos, de ambos os sexos. Está entendendo, mulherada? Vamos ver. De ambos os sexos, que combaterão o demônio, o mundo e a natureza corrompida, nos tempos perigosos, que mais do que nunca se aproximam. Ele falava isso há 300 anos atrás. Os tempos perigosos, que mais do que nunca se aproximavam, já chegaram. São os tempos que nós estamos vivendo. São os tempos que nós estamos vivendo agora. Entendeu? Portanto, irmãos, a profecia está se cumprindo. Entende? Está se cumprindo. Agora, a pergunta é, por que o demônio teve tanto ódio? Medo. O primeiro sentimento, na verdade, é de medo, pavor daquilo que São Luís Grignon de Montfort escrevia. Inclusive, interessante, se vocês pegarem o Devocionário da Fraternidade, na capa, esse aqui está muito velhinho. Alguém tem um devocionário aí? Por favor, irmãos. Aqui. Aqui tem na capa de trás, tem uma imagem de São Luís Grignon de Montfort. Esta imagem está em Roma, na Basílica de São Pedro. Quem já foi lá, ou se algum de vocês for lá, na entrada, na Basílica onde o Papa celebra a Missa do Galo, na entrada principal, no corredor principal, entendeu? Está lá essa imagem. Na segunda coluna do lado esquerdo, em cima, nessas colunas que tem, direita e esquerda, estão imagens de santos fundadores. E entre eles, São Luís Grignon de Montfort, que foi fundador de 3 congregações. Uma de padres, uma de irmãs e uma de irmãos, certo? E está lá esta imagem de São Luís, que essa imagem ilustra exatamente esta visão. A imagem é São Luís Grignon de Montfort, com a cruz na mão da missão, né? E ele está pisando no capeta. Está aqui, pisando em Satanás. Está aqui a imagem. A imagem grande, assim. A imagem deve ter o que? Mais ou menos uns 2,5 metros, 3 metros. Imagem grande. Pisando em Satanás. E Satanás tem um livro na mão. E no livro, não dá para ler bem, mas lá mais de perto, numa imagem ampliada, o livro é o Tratado da Verdadeira Devoção. Quer dizer, lá em Roma, no Vaticano, na Basílica São Pedro, tem um livro, tem uma imagem ilustrando, entendeu? Esta visão mística que São Luís Grignon de Montfort teve. Só para dizer que a igreja leva a sério isso também, entendeu? Está entendendo? Porque não é uma fantasia, simplesmente. Está lá. Quer dizer, o demônio tentando destruir, rasgar o Tratado da Verdadeira Devoção. Por quê? A pergunta é, por quê? De quem quer? Por que isto apavorou tanto o inferno? Por que o demônio teve tanto medo? Por que alvoroçou de tal forma Satanás? Este escrito de São Luís Grignon de Montfort. Afinal, quantos livros bons já haviam sido escritos, né? Quantas coisas maravilhosas para a vida espiritual já haviam sido escritos? Por que esse livrinho, tão simples, causou tanto pavor ao demônio? Sabem por quê? Não? Por causa da profecia. Existe uma profecia. No Antigo Testamento. Existe uma profecia que foi feita há milhares de anos atrás. Em Gênesis 3,15. Onde, depois do pecado do homem, quando Deus distribuiu os castigos, Deus dirigiu-se à serpente, ao demônio, e disse: porém ódio, inimizade, entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Ela, a mulher, e a sua descendência, te esmagará a cabeça. Irmãos, e tu armarás ciladas contra o seu calcanhar. Infelizmente a tradução da Ave Maria é péssima nesse sentido aí. E da maior parte das Bíblias. A pior que tem é aquela pastoral, é ruim demais. Enfim, agora, mas a tradução correta, há pouco tempo eu lia a tradução do João Batista Figueiredo, muito boa, entendeu? De um sacerdote, doutor em Sagrada Escritura, que antes era a tradução típica, a mais bem feita para a língua portuguesa. Então, aí estava lá exatamente, a tradução correta, como São Luís coloca no tratado. A tradução correta é esta que acabei de falar. Eis que João Batista Figueiredo, se não me engano. É uma tradução antiga. Hoje, enfim, essas traduções novas, há muitas modificações, entendeu? Enfim,
E lá dizia, quer dizer, aqui a Ave Maria, se vocês pegarem, está escrito o seguinte, ela te ferirá a cabeça e tu ferirá o seu calcanhar. Deus falando para o demônio. Não, ferirá a cabeça coisa nenhuma. Ela te esmagará a cabeça. O verbo lá em hebraico é esmagar, entendeu? Ela te esmagará a cabeça. E depois, a ação do demônio contra a mulher não é ferir, entendeu? Porque o demônio não tem acesso. A mulher é quem? É Nossa Senhora. Entende? O demônio não tem acesso a ela. Ela é imaculada, entendeu? Então ele não vai ferir, mas irá armar ciladas. Ele irá perseguir, entendeu? Mas atingir ele não vai. Portanto, não é correto traduzir traduzir ferirá o seu calcanhar. Não é correto isso aí, entendeu? Não é verdadeiro isso aí. Não é exato, certo? Então, armará ciladas. Esta é a tradução, realmente, que é aquela que São Luís Grignon de Montfort usa aqui no tratado também. Então, por causa da profecia, o pavor de Satanás foi por causa disso. Porque o demônio sabe, irmãos, mais do que qualquer um de nós, o demônio sabe muito bem que aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus determinou, irá se cumprir. Ele sabe disso. O demônio tem muito mais consciência disso do que qualquer teólogo, do que qualquer padre, do que o povo cristão inteiro. Ele sabe que as promessas de Deus são irrevogáveis, entendeu? Ele sabe que Deus não foi uma ameaçazinha, não. Deus fez uma promessa, Deus fez uma profecia. E ele sabe que esta profecia iria se cumprir mais cedo ou mais tarde. Quando São Luís Grignon de Montfort está escrevendo, entendeu? O tratado, o Satanás, entendeu? Satanás, ele vê ali no tratado, na devoção que ele ensina, na consagração da qual ele está escrevendo, Satanás vislumbra naquilo o cumprimento da profecia. E por isso o medo dele. Porque é evidente, o pensamento do diabo é muito lógico, muito exato, né? É muito objetivo. O pensamento de Satanás qual que foi? Se o mundo conhecer isto, o meu reino está destruído, a minha cabeça será esmagada. E por isso ele se apavorou, entendeu? Se apavorou, ele quis destruir, Deus não deixou, mas permitiu que ele escondesse. 130 anos. 130 anos. Ficou escondido o tratado. A pergunta, por que Deus deixou ele esconder? Olha, Deus é sábio. O demônio, pretendendo ser sábio, na verdade ele é bocó. O demônio é estúpido. Então, no seu afã, no seu desejo de colocar longe do conhecimento, do alcance das pessoas, a verdadeira devoção, nos termos que São Luís escrevia, o que aconteceu? No fundo, irmãos, ele fez chamar a atenção sobre o assunto. Entende? Ele fez chamar a atenção, ele fez os olhos se voltarem. Porque se o demônio aplicou tanta energia, preocupou-se tanto, se foi algo que causou tanto temor ao inferno, é sinal de que aquilo é muito bom, é sinal de que aquilo é muito eficiente. E ele nos revela, sem querer, a arma com a qual nós iremos derrotá-lo, o meio com o qual nós iremos destruí-lo. É por isso que São Luís Grignon de Montfort, na primeira frase do Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai dizer: foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. Foi por meio dela que ele veio ao mundo. E será por meio dela que ele reinará no mundo. Está entendendo? Aqui está a frase que resume todo o tratado. Aqui está a frase que dá ali o tom, entendeu, de compreensão. É a chave de leitura de todo o Tratado da Verdadeira Devoção. E mostra também o pensamento estratégico. Entende? Quer dizer, foi por intermédio de Nossa Senhora que Jesus Cristo veio ao mundo. E é por meio dela que ele vai reinar no mundo. Aí vocês vão compreender um apelo, uma profecia, mais do que profecia, um apelo de Nossa Senhora em Fátima. Quando ela, 200 anos depois que São Luís Grignon de Montfort morreu, Nossa Senhora apareceu em Fátima, ele morreu em 1716, ele aparece em 1917, Nossa Senhora aparece em 1917, dizendo a mesma coisa que São Luís, dizendo: meu filho quer estabelecer no mundo, a devoção ao meu Imaculado Coração. O que é a devoção ao Imaculado Coração? Não pense que é uma coisa vaga ou sentimental. A devoção ao Imaculado Coração é aquela devoção que Jesus quis que nós tivéssemos para com a sua mãe, quando ele nos deu Maria por mãe. Entendeu? Não é algo diferente. É aquela devoção que ele mesmo estabeleceu. Irmãos, a consagração, ela, embora popularizada e difundida por São Luís de uma maneira espetacular, não nasceu com São Luís Grignon de Montfort. É muito anterior, é bíblica, entendeu? Bíblica? Sim. Pegue a sua Sagrada Escritura. Abra lá em São João, no capítulo 19, versículo 26. Capítulo 19, versículo 26. Quando Jesus na cruz, ele
estabelece este vínculo entre nós e a sua Mãe Santíssima. Está ali, entendeu? Está ali, diz a Bíblia, de pé. Nossa Senhora, outras mulheres e o discípulo que ele amava. Jesus se dirige ao discípulo amado e diz: filho, eis aí a tua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. E se dirige a Nossa Senhora, e diz: mulher, eis aí o teu filho. Irmãos, vocês sabem o que significa isto? Isto vai muito além daquilo que possa à primeira vista parecer. Entende? Muito além. Muito além. E digo usando as palavras da igreja, não é interpretação pessoal. Usando as palavras do magistério da igreja. Entende? O que Jesus está fazendo quando ele entrega São João a Nossa Senhora? Ele está não apenas entregando São João, mas aquilo que ele representava. Ele era bispo. Ele já tinha sido ordenado, entendeu? Ali ele representa a igreja. E quem diz isto é a própria igreja. Por isso que o Papa Paulo VI, no Concílio Vaticano II, ele proclamou Nossa Senhora mãe da igreja, interpretando justamente esta passagem bíblica, entendeu? Esta passagem bíblica. Porque se entende que São João ali, ele representava a igreja inteira. Portanto, quando Cristo, ele entrega o apóstolo, ele entrega cada um de nós. Ele está entregando a igreja inteira aos cuidados de Nossa Senhora. O que é entregar aos cuidados de? O que é? O que significa isso? É entregar para. O que é isto? Outra palavra para traduzir isto. Consagrar. Simplesmente isso, entendeu? Consagração é isso, irmãos. Quando alguém vier xaropar vocês, entendeu? Ficar falando aí, pra que esse negócio de consagração, entendeu? Alguém ou protestante ou com a cabeça protestantizada, como é o caso de boa parte dos católicos hoje, inclusive muitos sacerdotes, para que essa consagração? Por que essa devoção à Nossa Senhora? Com muita simplicidade dizer, porque Jesus assim o quis, e basta, entendeu? Porque Jesus assim o quis, porque assim ele o fez. E se Jesus assim o quis, quem é que sou eu para poder me opor à vontade dele? Quem é que sou eu para poder querer fazer diferente daquilo que ele ordenou? Quem é o ser humano para se levantar contra Deus? Para poder querer ensinar Deus a fazer as coisas? Que arrogância que é esta? Que petulância que é esta? Diante, entendeu? Da sabedoria do Onipotente? Se Deus, ele mesmo, nos entregou a Maria, então é isto que ele quer que se realize. Ele nos entregou a Nossa Senhora, para que ela pudesse, entendeu? Ser aquilo que ele disse. Eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Para que ela exercesse esta missão. Entende? Agora, um detalhe muito interessante, muito importante. Jesus, ele não usa a palavra mãe. E muitos católicos se incomodam profundamente com isso. Interessante, porque os protestantes, ignorantemente, né, estupidamente, como é o caso da ação deles sempre, né, então, eles vão dizer assim, tá vendo? Olha aí, ele nem se importava para ela, nem chamava ela de mãe, olha lá. Então, veja, ele não tinha essa coisa aí que vocês têm com a Maria, não. Veja, ele tratava com indiferença, etc. Nem de mãe ela chama. Estúpidos. Não sabem que esta palavra, mulher, vocês não devem se incomodar por Jesus não ter chamado Nossa Senhora de mãe nessa ocasião. Entende? Ele chamava sempre. Mas nessa ocasião, era necessário que ele dissesse mulher. Entende? Era necessário. Por quê? Por quê? Que era necessário que ele dissesse mulher, eis aqui o teu filho. Parece até indelicado, mas não é, irmãos. A palavra mulher, ela é precisa. É uma palavra técnica, muito bem colocada. Porque ele tinha que identificar a mulher da profecia. Ele tinha que fazer com que nós compreendêssemos que aquela mulher que foi profetizada em Gênesis 3:15 era a sua Mãe Santíssima. Ele queria fazer com que ficasse muito claro isto. E mais ainda, ele nos entrega a ela para que se cumpra a profecia de maneira integral. Porque ele disse, a mulher e a sua descendência. O que é a descendência? Os filhos, entendeu? Aqueles, portanto, entende? Que formados por ela, aprenderam a fazer a vontade de Deus nas suas vidas. É isto que significa. Portanto, tinha que ser essa palavra mesma. Ele quis fazer com que nós entendêssemos que ali iniciava-se o cumprimento da profecia. Entende? Mulher, eis aí o teu filho. E qual é a missão de Nossa Senhora? Por que Jesus nos entregou a Maria? Por que Jesus nos entregou a Nossa Senhora? O que você pensa? Para quê? Qual é a finalidade? O que Jesus pensou ao nos entregar a Nossa Senhora? Qual que era a intenção dele?
A intenção de Cristo era uma só. Para que ele veio ao mundo? Ele veio para nos salvar. E ao nos entregar